Agora, quando o senhor fala assim, manifestar, é o quê? A pessoa grita, a pessoa fica passando mal, a pessoa começa a chorar. Deve ter vários estados. O que é mais frequente? Os sintomas. Então, os sintomas podem ser muito variados e tomados isoladamente são muito ambíguos. Não dão um diagnóstico conclusivo, e por isso um dos trabalhos do exorcista é uma grande prudência até chegar ao diagnóstico de é mesmo o demónio. Que pode ser pode ser muita coisa, né? Pode ser histeria, sugestão, pode ser etc. Então, os sintomas menos ambíguos, sintomas típicos que nos devem levar a examinar o caso com cuidado. Patologias, digamos assim, problemas fisiológicos que não têm explicação clínica. Né? A pessoa tem uma dor de cabeça, parece que estão pondo uma espada picada, né? Vai no hospital, faz todos os exames que existem, não tem nada. Vai ou no estômago, ou no coração, ou nas costas, são lugares típicos das dores. Nas costas é muito, né? Nas costas, na nuca, ou desmaios. Né? As pessoas têm desmaios inexplicáveis. Aparece epilepsia, vai para o hospital, faz um montão de exames, não tem nada. Né? Então, isso é já um primeiro indício que coloca um ponto de interrogação. Não se percebe qual é a causa destes sintomas, mas não chega. Depois é preciso avaliar do ponto de vista psicológico. Esta pessoa está querendo chamar a atenção, está sugestionada por alguma coisa que viu. E tem muita gente que vem ter comigo que acredita que o demónio está a atacar, a grande maioria, e não precisa de exorcismo. É só estar sugestionado. E eu digo para eles, eu falo com eles com calma, com caridade, mas sou muito claro, né? Digo, graças a Deus, tenho uma boa notícia, terminou o encontro assim, tenho uma boa notícia, graças a Deus, não precisas de exorcismos. E a pessoa parece que fica triste. Oh, padre, não precisa. Eu queria gritar, né, padre? Porquê? Porque muita gente tem a esperança que o demónio seja a causa de todos os males delas. E às vezes a história é mais complicada e mais dura para aceitar que a pessoa. A história é que o negócio não vai bem é que o mercado vai mal e que ela se calhar não tem muito jeito, não é? Não adianta colocar toda a culpa no demônio. Pois, todo mundo tem muita tendência para cair nisso. Então, uma boa parte do meu trabalho é, no fundo, ajudar as pessoas a cair a ficha, a dizer, não, aqui a culpa não é dele, não é? Pronto, muita gente mesmo. Sintomas, né? E tem gente, alguns casos que são mais patológicos, né? São pessoas que, no fundo, querem arranjar um problema, simulam uma espécie de problema espiritual, veem os vídeos, veem estes podcasts e tal, então vai no exorcista para ser a vítima da família, para ter tudo girando em volta dela. Carência. Carência, né? E poder justificar não fazer nada e muitas outras coisas, não é? Pronto, então às vezes tenho uns casos assim, então eu tenho uma equipa, tenho alguns psicólogos e psiquiatras amigos, então há muitos casos que eu encaminho para eles para ver, né, o que é que se passa com esta pessoa, né? E eles às vezes ajudam-me, dizem, não, confirma-se um diagnóstico de, às vezes coisas mais graves, esquizofrenia, não sei o quê, às vezes outras mais leves, né? Depressão, não sei o quê. Pronto. Às vezes também tem casos em que as pessoas têm as duas coisas, têm uma depressão forte e um distúrbio espiritual, também acontece, são mais raros. Mas isto para dizer, voltando aos sintomas, né? Doenças ou problemas fisiológicos que não têm explicação natural, pelo menos até a dar. Faz exame, não aparece nada. Tenho pessoas que têm um dossiê de todos os exames que existem e não aparece nada. E depois, do ponto de vista psicológico, também nada. Outra muito interessante é reagir de uma forma atípica à medicação psicológica, aos calmantes, etc. Sim. Portanto, as pessoas que têm as crises, os ataques, os calmantes em doses altas, quase que deixam você a dormir, não é? E então, às vezes há psiquiatras e médicos que me mandam casos que dizem, padre, esse caso, com a dose de remédio que eu estou dando para a pessoa não podia estar de pé quase. E então há pessoas que têm ataques no consultório, na frente do médico, e ele percebe que isto não é mental. E isto não tem explicação, porque com a quantidade que eu estou dando, não pode fazer isto, não é possível. Não é? Então eles percebem que... Portanto, isso são sintomas, mas os mais certos, os mais importantes são, eu diria, é aversão às coisas sagradas. Aversão. À coisa sagrada. Ou seja, se a pessoa tem estes sintomas e depois
vai na igreja, sente-se mal, sente vômitos, náusea, dores de cabeça, quer sair, ou vai no cemitério, são lugares sagrados, ou vai num funeral, sente-se mal, ou vai num encontro, né? Estamos louvando, encontro de oração, né? Estamos invocando, louvando, adoração, invocação do sangue de Jesus, invocação do Espírito Santo. São momentos fortes em que muitas vezes se manifesta as pessoas que têm estes distúrbios. Portanto, a aversão às coisas sagradas é um dos sintomas mais certos, né? Mas é bom olhar para o quadro no seu conjunto. E eu diria outro que é os famosos dons, há pessoas que acham que têm dons, por exemplo, o adivinhar, né, as coisas ocultas. É possível, há muita gente que, com a ajuda do demónio, acha que tem um dom, né, para ajudar, sabe? Olha para aquela pessoa, não sabe o nome dela, mas diz, ela tem um problema no fígado, e ela vai lá e tem. Como é que ela sabe isso? Por inspiração diabólica. O demônio pode saber disso? Sim, o demónio sabe isso. Então isso é fácil, por isso é que os adivinhos têm algum sucesso. Há uns que são só aldrabões, né? São só... Então, o demônio pode falar o meu passado? Sim. O demônio pode... O futuro não. Então, como é que o demónio conquista a confiança das pessoas? Você vai no adivinho ou no bruxo, que de facto tem uma ligação com o demónio, ou seja, que é inspirado por o demónio, e o demónio inspira, o bruxo entra em transe, né? No transe mediúnico, e começa falando, e às vezes até imita o avô da pessoa, e o cheiro do avô da pessoa. Caramba. E a pessoa começa chorando na frente dele, e depois começa dizendo coisas que a pessoa ouviu do avô quando tinha 5 anos. Ninguém sabe, não há explicação humana. Então, e depois para enganar, para conquistar a confiança, como eu dizia. E nos primeiros tempos, normalmente ele... Não é o avô que está falando. Não, é o demónio, é pai da mentira, é mestre nisto. Isto é o mais frequente, acontece muito, muito, muito. E depois, quando a pessoa é uma pessoa de Deus, boa, o demónio é esperto, é muito esperto, então não assusta, né? Então diz que ainda não está em paz, porque é preciso cumprir uma promessa que falta. E é preciso levar 3 velas àquela capela de Santa Rita e dar 6 voltas virado de costas e ao pé coxinho, né? Então a pessoa vai caindo nessas coisas e parece bonito, né? Parece oração, parece coisa boa. E depois, com o passar do tempo, aquilo cria uma dependência, a pessoa já não faz nada sem consultar, né, o bruxo, e no final o que é que eu vejo? As pessoas já chegam em mim já quando já está tudo no desmantelo. No final ele virou todos contra todos na família, destruiu a família, tudo em tribunal, divórcio, tentativa de suicídio, porque ele depois começa envenenando, por exemplo, dizendo, a pessoa ganhou tanta confiança, já não duvida de nada, pensa que é mesmo o avô, o quê? E então chega um dia, passado 2, 3 anos, que ele diz, cuidado que a tua cunhada não gosta de ti, está-te fazendo mal. E é mentira. E como antes foi tudo certo, aquela mentira não passa no radar, passa debaixo do radar e a pessoa começa olhando de lado para a cunhada, e às vezes se a cunhada vai ao bruxo, o demónio diz o mesmo para a outra cunhada. Então elas começam olhando uma para a outra com suspeita e pronto, como eu digo, passado poucos anos está tudo destruído. Eu vejo famílias destruídas. É dramático mesmo, né? Lugares. Sim. Tipo assim, histórico de lugares que as pessoas, olha, padre, tá acontecendo isso, sim, eu frequentava tal lugar. Certo. Tipo, eu passei em tal lugar, em tal circunstância, tá acontecendo isso agora. Certo. Quais os lugares mais frequentes que trazem consequências para pessoas procurarem o senhor, por exemplo? Certo. Então, e esse negócio de você chegar num lugar também e sentir uma coisa ruim pra caramba, uma pressão. Então, 2 coisas. Às vezes há distúrbios diabólicos ligados às pessoas, é uma pessoa que é atacada, seja onde estiver, né? Ela leva... o problema está com ela. Às vezes o distúrbio está ligado ao local, né? Ou seja, qualquer pessoa que passe lá, de alguma maneira, sente que algo não está certo aqui neste local, né? E isso normalmente está ligado com os rituais que se fizeram no local, ou seja, locais onde se fizeram rituais ficam contaminados e é preciso, o ideal é ser exorcizado, mas pelo menos abençoado, ou celebrar uma missa, ou fazer uma oração forte lá, porque, como eu dizia, a presença de Deus santifica o local, né? Mas esse distúrbio está ligado ao local e não às pessoas. Às vezes há distúrbios, as pessoas passam por locais onde não deviam, não é?
sobretudo como aquilo que eu dizia antes, por causa da adivinhação ou da magia. Mas o espiritismo, por exemplo... É uma forma de adivinhação. O espiritismo é uma forma de adivinhação. Falar com os mortos. O São Tomás de Aquino diz que a Bíblia proíbe, né? Deuteronômio 18, né? E muitas outras passagens no Antigo Testamento, Deus proíbe invocar os mortos, porque sabe que é perigoso, né? Pronto, e a Igreja sempre interpretou, sempre soube isto, que o demónio se faz passar pelos defuntos com frequência, por isso é que é tão perigoso. Magia. Sim. Onde se encontra. Por exemplo, magia, a pessoa pensa tipo voodoo e tal. Sim. Mas Bonequinho. lugares convencionais que se pode... Reiki. Reiki é uma forma de magia branca. Eu estou invocando os mestres do Reiki para curar uma doença. E hoje em dia o problema é que nos hospitais, nos centros de formação médicos, já estão dando cadeiras de medicinas alternativas, terapias alternativas, ou seja, formas de magia branca, e estão ensinando para os futuros médicos e enfermeiros que isso é bom. Eu tenho um caso famoso, tenho um vídeo no YouTube, vale a pena, de uma enfermeira que entrou no Reiki por causa de uma professora dela e que fez os 4 níveis do Reiki, chegou ao máximo do Reiki. E ela sabe tudo sobre o Reiki. Um caso bem pesado, bem pesado. Ela já está bem, graças a Deus. Vai publicar um livro com um amigo meu do Brasil. Uma maneira bem simples. Como quebrar uma maldição? Então, como eu dizia no início, encher-nos de Deus, não é? Não é só dizer show ao demónio, né? A melhor maneira do demónio se sentir mal connosco é nós estarmos cheios de Deus. Entendi, não tem espaço para isso. Se eu tiver este copo cheio de água, já não consigo pôr Coca-Cola. Entendi. Pronto. E se estiver vazio é sempre um risco, né? Como que é? Cabeça vazia, oficina do demônio, né?